There's a heaven up above. We sure could use some love. Uma noite muito estranha. Uma experiência com difenidramina. Por Silente Vil. 13 de janeiro de 2007. Ligo o cronômetro. Tomei 16 comprimidos no total, o que dá um total de 400 mg de difenidramina. 30 minutos depois, estou assistindo Family Guy com amigos, muito relaxante, minhas mãos e pés estão meio pesados. Os sons estão um pouco mais altos. Estou ouvindo as bolhas estourando na lata de Pepsi na minha mesa. Meus amigos estão indo embora agora. Eles voltam ao meio-dia de amanhã. 50 minutos depois, fui ao banheiro e, do nada, as paredes verdes ficaram azuis. Foi muito estranho, porque eu não sabia o que estava acontecendo a princípio. Estou ouvindo sons aleatórios, como cliques, bips, trechos de música, pessoas conversando, pássaros cantando, mais pessoas conversando. Meus movimentos estão muito fluidos e relaxantes. Estou vendo mais coisas aleatórias, como pequenos movimentos sutis, pelo canto dos olhos. 55 minutos depois, minha visão está mais embaçada, e minha mente tende a divagar, dificultando a leitura e a escrita. Estou sob o efeito de alguns alucinógenos leves. Agora é quase impossível descrever, eu não consigo. Ah não. Ah não. Ah não. Corre. Corre. Bem, como você provavelmente pode perceber, eu estava um pouco confuso quando tentei escrever este relato de experiência. Então, estou terminando o relato agora que estou sóbrio e consigo digitar. A questão do tempo, meio que foi por água abaixo com tudo isso, então vou explicar tudo, como me lembro daquela noite. Lembre-se, na noite desta experiência, eu estava sozinho o tempo todo. Depois da minha tentativa frustrada de escrever, levantei da cadeira e havia uma pequena aranha no chão do meu quarto. Do mesmo tamanho que uma aranha normal, nada de estranho ou fora do comum. Já me acostumei a encontrar aranhas no meu quarto de vez em quando, já que ele fica no porão, bem ao lado de todos os nossos depósitos. Peguei-a com um lenço de papel, joguei-a no vaso sanitário e dei descarga, e continuei minha viagem. Enquanto saía do banheiro, havia mais umas 3 ou 4 no chão, do lado de fora do meu quarto. Não dei muita importância, só achei um pouco estranho haver tantas aranhas ali, do nada. Não gostei da presença delas, mas decidi não perder meu tempo matando todas. Fiquei sentado no meu quarto, me sentindo muito bem, assistindo a mais um episódio de Family Guy, e tentando manter a calma. Estava com sede, então resolvi sair do quarto, e ir até a geladeira, que ficava a uns 5 metros do meu quarto, no depósito. Abri a porta e olhei para baixo, vendo as mesmas aranhas de antes, agora tecendo uma pequena teia, no canto da parede. Então, vi algo no chão, quase da mesma cor do meu tapete, um tom bege claro esbranquiçado. Abaixei-me para olhar mais de perto, tentando focar o máximo possível, e de repente minha visão não estava mais embaçada, e vi o que estava no chão. Era um maldito escorpião, e um enorme. Não tive tempo de reagir, porque naquele instante, vi alguém descer correndo as escadas, ir até o piano, e começar a tocar. Parecia ser meu irmão, mas a essa hora da noite? Meu pai vinha logo atrás, andando mais devagar, e disse: "Ei, desligue o piano e volte lá para cima, eu te ajeito na cama." Fiquei aliviado ao ver seu rosto, e, falando melhor que pude, expliquei que estávamos com uma infestação de aranhas muito séria, e que eu tinha encontrado um escorpião no chão. Ele ficou parado, olhando para a mesa de bilhar, sem dizer nada. Eu disse um pouco mais alto: "Pai." E então repeti o que tinha acabado de dizer, só que um pouco mais alto do que antes. Eu estava realmente confuso. Me perguntava por que ele não me respondia. Ele então contornou o local em direção à mesa de bilhar, e sumiu do meu campo de visão imediato.
Eu o segui para ver se ele estava bem, mas não havia nada, absolutamente ninguém em todo o porão. Acredite, eu procurei. Voltei para o meu quarto, e então me lembrei do que tinha ido fazer originalmente. Pegar uma bebida. Sem me lembrar que o escorpião estava no chão do lado de fora do meu quarto, olhei para trás, para as aranhas tecendo suas teias, e tentei encontrar um caminho livre, para não perturbá-las. Foi aí que vi o escorpião enorme de novo. Tinha me esquecido dele por um instante, mas lá estava ele, com as pinças estendidas, e a cauda erguida, pronto para picar. Não sou nenhum medroso, mas aquilo me assustou demais. Pulei por cima dele, nervoso, e continuei pegando minha bebida, enquanto continuava vendo aquela mesma diferença estranha de cor, em diferentes partes do carpete do meu porão. Ignorei no começo, prestando atenção onde pisava, para não pisar nos escorpiões, e ser picado. Peguei minha bebida, mas só voltei para o meu quarto umas 2 horas depois. A essa altura, eu estava suando muito. Eu nunca tinha usado alucinógenos antes, e pior ainda, estava fazendo isso sozinho, numa sexta-noite. Fui até o meu bar, e peguei todos os copos, xícaras e canecas que consegui encontrar. Nesse ponto, eu não sabia mais o que era realidade, e o que era apenas o efeito dos alucinógenos, e isso realmente não é nada bom. Eu estava surtando, tendo a pior viagem da minha vida. Comecei a rastejar cuidadosamente pelo chão, e a capturar todos os escorpiões que encontrava no meu porão, para que eu pudesse ficar em segurança, e dormir em paz. No total, espalhei uns 50-75 copos por todo o porão. Enquanto eu colocava um dos copos no chão, olhei para cima, e vi uma garota parada perto do meu sofá. Como eu não a conhecia, perguntei: "Quem diabos é você, e por que está na minha casa?" Ela respondeu calmamente que era amiga do meu amigo Andy, e que os dois estavam apenas passando para dar um oi. Ela também disse que tinha dado uma carona para ele. Eram umas 2h30 da manhã, e eu estava furioso. Eu praticamente tinha me esquecido dos malditos escorpiões. O Andy já fez coisas idiotas, e muito desconsideradas, mas isso passou dos limites. Encontrei o Andy parado na minha sala de jogos, perto da mesa de ice hockey, e das roupas sociais dos meus irmãos. Eu falei: "Cara, por que você veio aqui? São umas 2 da manhã, e você não pode estar aqui. Meus pais vão ouvir vocês dois, e vão me deixar de castigo, então vocês precisam ir embora agora mesmo. Não estou brincando." Aí percebi que estava gritando, e que meus pais poderiam me ouvir, então me acalmei e voltei para o porão. A garota estranha ainda estava lá, e eu continuei implorando, para que eles fossem embora imediatamente, ou todos nós estaríamos encrencados. Ela não me respondia. Me aproximei para cutucá-la, e chamar sua atenção, mas ela simplesmente desapareceu. Eu fiquei tipo: "Mas que porra é essa, hein?" Bem na hora, vi o Andy indo em direção à minha mesa de sinuca, e, quando fui cutucá-lo, ele também sumiu. Eu estava confuso e assustado ao mesmo tempo. Balancei a cabeça, tentando entender tudo aquilo, e então vi aquela garota misteriosa de novo, no mesmo lugar de antes. Ela me disse que eles iriam embora em uns 15 minutos, e que lamentavam ter vindo. Eu agradeci e tentei explicar a situação estranha que estava acontecendo. Mostrei a ela todos os copos e xícaras, e contei que havia vários escorpiões muito bem camuflados no meu tapete, e que eu estava tentando pegá-los para não ser picado. Disse a ela que poderia haver mais, então pedi para ela ficar atenta e tomar muito cuidado. Eu estava começando a me acalmar. Ainda prestava muita atenção em cada passo que dava no carpete do porão. Fui assistir TV, mas por algum motivo estranho, não conseguia me concentrar. Comecei a sentir frio, então fui pegar um cobertor para me enrolar, mas acabei pegando uma toalha no banheiro, e continuei com frio. Acho que foi nessa hora que acendi a luz da escada e comecei a subir. Parei na metade do caminho e percebi que não era uma boa ideia subir assim, mas infelizmente, eu estava muito chapado para me importar. Estava procurando escorpiões, e eles apareceram na entrada.
Eu estava determinado a espantá-los, mas acabei voltando para o andar de baixo. Desci e parei no último degrau da escada, sentei e tentei entender o que tinha acontecido naquela noite e me acalmar. Quando me sentei, vi o Steve ao meu lado, no final da escada. Comecei a conversar com ele, dizendo que estava tendo uma viagem muito ruim e que precisava conversar com ele. Olhei para cima e percebi que estava falando com um cobertor que estava pendurado no corrimão. Levantei-me rapidamente, peguei o cobertor, joguei-o no chão e o usei como uma espécie de passarela improvisada, da escada até mais ou menos a metade do caminho para a porta do meu quarto e quase até a porta do banheiro. Andei sobre o cobertor e pulei para dentro do banheiro. Agora eu estava em um lugar seguro para pensar. Observei as aranhas de antes tecendo suas teias. Agora era uma teia perfeita, redonda, com uma aranha marrom no centro. Ela é venenosa, e evitei qualquer contato com ela. Em seguida, examinei cuidadosamente o grande escorpião camuflado, de 7 a 10 centímetros de comprimento, que agora estava sob um vidro transparente, para que não pudesse me picar. Eu batia no vidro, e ele estendia suas pinças e levantava a cauda, pronto para atacar. Era bastante assustador. Nesse instante, notei que Steve estava parado atrás de mim, apontando para a escuridão no depósito. Perguntei a ele o que estava olhando, e ele disse que eu também conseguiria ver, se olhasse com atenção. E lá estava um pássaro, um pombo para ser exato, parado na sala, olhando para mim com seus olhinhos brilhantes, e movendo a cabeça. Senti como se ele pudesse ler meus pensamentos. Me virei para contar a Steve, que tinha visto o pássaro, e que não havia ninguém lá. Mais uma vez, eu estava vendo e conversando com pessoas que não estavam presentes. Entrei no meu quarto, procurando algo que me confortasse. Mas a única coisa em que conseguia pensar era no fato de que ainda não havia aranhas ou escorpiões no meu quarto. Olhei para o lado e vi Andy sentado na minha cadeira, em frente ao computador. Eu nem sabia o que dizer a ele. Imaginei que eles tivessem ido embora há pelo menos uma hora, já que não os via em lugar nenhum. Para piorar a situação, a garota com quem ele estava deitada na minha cama, dormindo. Tentei de tudo para fazê-los ir embora, mas nada. Eu perguntava coisas a ele, mas ele não respondia, apenas silêncio. Eu tentava cutucar a garota, e ela desaparecia, reaparecendo quando eu já estava mais longe. Isso estava ficando cada vez mais frustrante, e eu estava prestes a perder a cabeça. Estava à beira de um colapso nervoso. Eu estava realmente prestes a começar a chorar. Então, não aconteceu mais nada, não me lembro do que aconteceu dali em diante, até pouco antes do fim da minha viagem. A próxima coisa de que me lembro, foi de descer as escadas do segundo andar da minha casa, com meu pai ao meu lado, conversando e tal. Eu repetia, da melhor forma que conseguia, que tinha tido um pesadelo, e que estava com muito calor. Estava encharcado de suor, completamente molhado. Ele me trouxe água gelada, e eu voltei para o porão, para meu quarto, onde aparentemente dormi. E imaginei que fosse apenas mais uma das minhas alucinações. Na manhã seguinte, meu pai me acordou às 10h30, dizendo que ia a um evento escolar do meu irmão. Ele me perguntou se eu me lembrava do que tinha acontecido na noite anterior. Claro que respondi com um: como assim? Eu sabia o que tinha feito naquela noite, das 22h às 6h30, e o resto, imaginei que apenas dormi, e sonhei com aquela parte da conversa com meu pai, enquanto estava sob o efeito da droga. Eis o que realmente aconteceu. Eu, pessoalmente, não me lembro de nada disso. Meu pai me contou tudo. Acabei subindo as escadas novamente, mas não desci como antes. Fui até o andar de cima, onde ficavam os quartos dos meus irmãos e dos meus pais. Parei bem ao lado da cama dos meus pais, do lado do meu pai, sem dizer nada, apenas parado ali. Ele disse que tivemos uma conversa mais ou menos assim: o que você está fazendo aqui em cima? Nada. Está tudo bem? Sim. O que você quer? Nada.
Então, ele me levou de volta para a cozinha, me deu um copo d'água gelada, e perguntou novamente se estava tudo bem. Respondi que sim, mas que tinha tido um pesadelo muito ruim, e ele percebeu que eu estava encharcado de suor. Ele disse que ficamos sentados na cozinha, conversando por mais 5 minutos. Depois, ele disse que eu desci e fui dormir. Ele concluiu que eu estava sonâmbulo, porque já tinha feito coisas parecidas antes. Então, descobri que não estava tendo alucinações, enquanto conversava com meu pai, o que é muito estranho, porque eu não estava nada nervoso falando com ele. Apenas agi com naturalidade, e agora estou bem.